Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo, em sua presença, brincando na superfície da terra, e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um arquiteto trabalhando em seu projeto mais ambicioso. Ele não está apenas desenhando plantas ou calculando estruturas. Ele está criando, com amor apaixonado, cada detalhe de uma obra-prima que será sua alegria eterna. Suas mãos dançam sobre o papel, seus olhos brilham com a visão do que está por vir. Esta imagem nos ajuda a vislumbrar a beleza extraordinária que encontramos na primeira leitura de hoje, onde a sabedoria personificada nos convida a testemunhar o próprio ato da criação. O Senhor me possuiu no início de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas, declara a sabedoria nos Provérbios. Que revelação extraordinária! Antes que houvesse tempo, antes que existisse espaço, antes que as estrelas nascessem ou os oceanos fossem formados, já havia sabedoria, não como uma ideia abstrata, mas como uma presença viva, dinâmica, participando ativamente no grande projeto divino. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, continua a sabedoria. Imaginem este momento cósmico, o nascimento do universo, a expansão das galáxias, a dança celestial dos planetas. E ali, no centro de tudo, estava a sabedoria, não como uma espectadora passiva, mas como uma colaboradora ativa, regozijando-se na obra das mãos de Deus. Mas o que mais nos comove nesta passagem é a alegria palpável da sabedoria. Eu era sua delícia todos os dias, brincando sempre em sua presença, brincando pelo mundo da sua terra, e as minhas delícias estavam com os filhos dos homens. Que imagem maravilhosa! A criação não foi um trabalho árduo para Deus, mas uma celebração, uma dança de alegria cósmica. E nós, queridos irmãos e irmãs, somos o objeto especial desta alegria divina.
As minhas delícias estavam com os filhos dos homens. Desde antes de existirmos, já éramos motivo de alegria para Deus. Cada um de nós foi pensado, planejado, desejado com amor infinito antes mesmo da fundação do mundo. Esta sabedoria que participou da criação, que se deleita conosco desde o princípio, encontra sua expressão mais plena em Jesus Cristo. Como nos ensina o apóstolo João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Jesus é a sabedoria encarnada, a palavra criadora que se fez carne para habitar entre nós. Passando para nossa segunda leitura, São Paulo nos revela as consequências maravilhosas desta sabedoria divina em nossas vidas. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta não é uma paz superficial, um mero cessar-fogo em nossa guerra interior. É a paz profunda que vem de saber que somos completamente aceitos, plenamente amados, eternamente seguros no coração de Deus. Mas Paulo vai além. Ele nos diz algo que pode parecer paradoxal. Gloriamo-nos nas tribulações. Como pode alguém se gloriar no sofrimento? Paulo explica, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Aqui vemos a sabedoria divina operando de uma maneira que desafia a nossa lógica humana. O que o mundo considera derrota, o sofrimento, as dificuldades, os desapontamentos, Deus transforma em instrumentos de crescimento e amadurecimento. É como um ourives que usa o fogo não para destruir o ouro, mas para purificá-lo, revelando sua beleza oculta. Esta esperança que Paulo menciona não é um otimismo vazio ou uma fantasia escapista. É uma confiança sólida baseada numa realidade concreta. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este é o fundamento inabalável de nossa esperança, não circunstâncias favoráveis ou sentimentos positivos, mas o próprio amor de Deus habitando em nós. E é precisamente sobre este Espírito Santo que Jesus fala em nosso Evangelho de hoje. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Jesus está se despedindo de seus discípulos, mas não os deixa órfãos. Ele promete um consolador, um guia, um mestre interior que continuará sua obra de revelação e transformação. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora, diz Jesus. Que declaração surpreendente! Mesmo após 3 anos de ensinamentos intensivos, Jesus reconhece que há limites para o que os discípulos podem absorver num determinado momento. O crescimento espiritual é um processo gradual, uma jornada de descoberta contínua. É aqui que entra a obra maravilhosa do Espírito Santo. Ele não nos força a crescer, mas nos guia pacientemente, revelando verdades na medida em que estamos prontos para recebê-las. Como um professor sábio que adapta suas lições à capacidade de compreensão de seus alunos, o Espírito Santo nos conduz passo a passo para uma compreensão mais profunda de Deus e de nós mesmos. Jesus continua, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo não é um maestro solo buscando sua própria glória. Ele é parte da sinfonia trinitária, sempre apontando para Cristo, sempre revelando o Pai, sempre trabalhando em perfeita harmonia com o plano eterno de salvação. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará, declara Jesus. E então, numa afirmação que nos deixa sem fôlego, ele acrescenta, tudo que o Pai tem é meu. Por isso disse que ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Pensem na magnitude desta declaração. Jesus está dizendo que tudo, absolutamente tudo, que pertence ao Pai também pertence a Ele. E através do Espírito Santo, nós temos acesso a estas riquezas infinitas. Não somos mendigos espirituais rogando por migalhas da mesa divina. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, com acesso pleno ao tesouro celestial. Meus queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos convidam a uma compreensão mais profunda da nossa identidade e vocação. Somos filhos de um Deus cuja sabedoria participou da criação do universo, cuja alegria se deleita em nós desde toda a eternidade.
Somos beneficiários de uma paz que transcende as circunstâncias, de uma esperança que não decepciona, de um amor que foi derramado em nossos corações. E somos guiados por um Espírito que nos conduz à verdade plena, não de uma só vez, mas através de uma jornada de descoberta que durará toda a nossa vida e se estenderá pela eternidade. Como isto transforma a nossa maneira de viver? Primeiro, podemos enfrentar cada dia sabendo que somos profundamente amados. Não precisamos ganhar o amor de Deus através de nossas performances. Ele já se deleita em nós desde antes da criação. Segundo, podemos abraçar as dificuldades da vida com uma perspectiva diferente. Não que o sofrimento seja bom em si mesmo, mas sabemos que Deus pode transformar até mesmo nossas tribulações em instrumentos de crescimento e amadurecimento. Terceiro, podemos confiar no processo de crescimento espiritual. Não precisamos nos sentir frustrados por não compreender tudo imediatamente. O Espírito Santo é um professor paciente que nos revelará verdades na medida em que estivermos prontos para recebê-las. Quarto, podemos viver com uma confiança inabalável. Não porque somos fortes ou sábios, mas porque temos acesso às riquezas infinitas do próprio Deus através do Espírito Santo. Finalmente, podemos ser instrumentos desta mesma sabedoria divina em nosso mundo. Assim como a sabedoria se deleitava com os filhos dos homens, podemos ser canais através dos quais Deus expressa sua alegria e amor por outros. Imaginem uma comunidade onde cada pessoa vive nesta realidade, onde cada membro compreende sua identidade como objeto da alegria divina, beneficiário da paz celestial, guiado pela sabedoria eterna. Que transformação isto traria para nossas famílias, nossos locais de trabalho, nossa sociedade. Que possamos, como aquela sabedoria que brincava na presença de Deus, encontrar alegria em nossa jornada de fé. Que possamos, como Paulo nos ensina, até mesmo nos gloriar nas tribulações, sabendo que Deus as transforma em instrumentos de crescimento. E que possamos, confiando na obra do Espírito Santo, continuar crescendo na verdade plena que Jesus promete. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.